Eu sei que tem muita gente que passa aí de um ano para o outro já esperando por esse momento, que são os podcasts aqui da Ativo. Agora a gente está com uma novidade, você vai poder nos ver enquanto a gente conversa sobre assuntos que eu tenho certeza que vão ser super práticos de entender. Você vai entender como esses conceitos se aplicam aí no seu cotidiano, no cotidiano da sua empresa, e convidados sempre muito especiais. Eu sou a Marina Mendes e vou conduzir vocês aqui, vou fazer aquelas perguntas que talvez você gostaria de perguntar aqui nessa mesa de conversa. Então a gente tem Ativo em parceria com Cisco Meraki e Ingram. A gente está aqui hoje com 3 pessoas bem especiais. Quero começar apresentando o Mário Júnior, que é Account Manager de Vendas da Meraki. Também está aqui comigo o Gilberto Jardim, gerente de tecnologia da Ativo, e Robertson Killing, CEO da Ativo. Então, eu posso dizer que essas cadeiras são bem fortes, porque a turma é pesadona, a turma sabe muito do que vai falar por aqui. Vou começar com o Robertson, que eu sei que não é nem um pouco tímido também, para contar para nós um pouco aí, resumidamente, da tua função na Ativo, para quem está nos assistindo poder entender esse contexto. Então tá, obrigado, Marina. Bom, esperamos aí ter um ótimo bate-papo hoje à tarde, né? Então, eu sou hoje o CEO da Ativo, né? A Ativo é uma empresa aqui do Sul, né? Focada aí na parte de computação, a parte de infraestrutura, computação em nuvem, segurança da informação, redes, né? Hoje a gente vai bater um bate-papo aí um pouquinho sobre algumas coisas que vêm por aí, né? Na parte, principalmente da parte de Wi-Fi, um pouquinho de segurança da informação e também um pouquinho aí de coisas mais disruptivas aí, como inteligência artificial, um pouquinho de computação quântica, as coisas aí que estão no nosso dia a dia e estão muito mais perto do que a gente imagina. Tô curiosa já. Gilberto. Vamos lá, né? Sou o Gilberto e sou gerente da parte de tecnologia e serviços da Ativo. E comigo está a tarefa de manter na Ativo a equipe técnica, né? Qualificar e trazer também produtos, validar produtos e criar produtos, né? Então a gente tem produtos dentro da Ativo também que são criados internamente. E isso está sobre a minha pessoa aí, né? Então hoje a ideia é nós conversar um pouquinho sobre esses produtos aí, produtos que estão a ser utilizados aí no futuro ou no presente, né? Então vou te deixar apresentar o próximo convidado aqui, Mário, que está aqui com a gente. O Mário é o nosso Account Manager da Cisco Meraki, né? Uma das parceiras que a gente trabalha, né? E é uma empresa multinacional, um líder mundial de rede de computadores, né? E a tecnologia da Meraki, que é uma empresa que foi adquirida há alguns anos já pela Cisco, 2012, né? É uma tecnologia bem inovadora, com facilidade de uso, né? E com uma funcionalidade muito perfeita, digamos assim, nos clientes que a gente tem colocado até hoje, não tem dado nenhum tipo de problema, nenhum tipo de caso de problema, né? Então, Mário, se quiser falar um pouquinho mais aí. Bem-vindo, Mário. Obrigado, pessoal. Bom, primeiramente, obrigado pelo convite da Ativo, né, para estar aqui nesse podcast. E videocast, né, gente? Agora. E sim, como ele comentou, né, agora a Meraki, a Cisco Meraki é uma empresa, né, que ela foi adquirida pela Cisco, né, a Meraki em si, né, lá nos antepassados era uma startup que cresceu muito rapidamente, em 6 anos, né, já virou uma grande empresa porque ela foi bem disruptiva, trabalhando com nuvem quando ninguém nem falava de nuvem, né? Então isso foi muito importante. Então está dentro do DNA da Meraki, Cisco Meraki hoje, a ser uma empresa disruptiva que vai trabalhar junto com os nossos clientes para quê? Para facilitar a vida, para simplificar processos e para a gente, de uma forma mais fácil, transformar a tecnologia e principalmente o gerenciamento de uma infraestrutura, que é algo bem complexo, em algo que seja muito mais fácil. Para quê? Para que as pessoas que estejam trabalhando, que trabalham com isso, que estão ali focadas em trabalhar com isso, não percam tempo, né, naquelas coisas do cotidiano, em retrabalho, e sim possam focar naquilo que realmente importa, né, que é o negócio. A tecnologia vindo assim para aliada a uma qualidade melhor de tempo, sempre olhando para a usabilidade dessas ferramentas, enfim, desses produtos. E eu sei que isso tudo também tem a ver, é preciso que a gente tenha esse olhar para a gente poder usar, fazer uso e aplicar cada vez mais 2 ideias que a gente tem falado há algum tempo, que é Wi-Fi 6 e 6E. Que animais são esses, assim? De que se alimentam? Como é que funciona essa turma aí? Então, bom, Wi-Fi, a gente pode falar que muitos clientes, quando a gente fala de Meraki, né, o cliente fala assim, é o Wi-Fi, né? Uhum. Não, a gente tem uma infraestrutura completa, a gente tem um portfólio, inclusive com a parte de IoT, mas por que os clientes falam isso? Porque a gente iniciou no Wi-Fi,
né? Então, quando ficou marcado. Foi assim. marcado, foi o primeiro produto, né? O primeiro SKU da Cisco Merak, da Merak em si, que foi o Wi-Fi gerenciado pela nuvem. Então, ele já nasceu gerenciado na nuvem. Então, como é uma empresa já de vanguarda, a gente vem trabalhando com toda tecnologia de ponta, né? Uma forma disruptiva, né? Como eu falei, então já nascendo na nuvem, hoje todas as tendências do mercado, elas são, né, aplicadas dentro da Cisco Merak. Então, a gente sempre trabalha dessa forma, sempre utilizando o que tem mais de novo no mercado. Então, a gente fala hoje de Wi-Fi 6, né, que é a nossa parte, Wi-Fi 6E, que é o que a gente já está hoje, né, temos equipamentos, 95% do nosso portfólio é Wi-Fi 6, e uma grande parte e o restante aí a gente está falando de Wi-Fi 6E, que a gente não fala mais só de velocidade, né, não é só uma questão de velocidade na parte de fornecimento do Wi-Fi, mas também a gente está falando de densidade e de performance, né? E segurança embarcada também, que é algo muito importante. E por que a gente fala de densidade hoje? Porque a realidade hoje é outra. Principalmente no mundo pós-pandêmico, o que está acontecendo? Hoje a gente precisa, todo escritório que antes você tinha um desktop, né, com cabeado ali, hoje não existe mais isso. Todo mundo que trabalha em qualquer empresa precisa de um laptop para trabalhar de qualquer lugar, né? Então, a gente precisa... E hoje não somente, né, os equipamentos da empresa, os equipamentos corporativos, mas todo mundo tem seus devices, todo mundo tem seus equipamentos próprios. E tudo isso está sempre conectado na rede, né? Então, isso demanda... E tem que rodar liso, assim, Hoje, não pode ficar importante lembrar ali. que antes tu tinha um dispositivo por pessoa, um celular, quando muito, né? Exato. E hoje tem um celular, é um relógio, é um tablet, é um notebook, enfim, uma pessoa tem múltiplos dispositivos. Fora isso, são outros dispositivos com a inteligência artificial e com a parte de IoT. Por exemplo, tem equipamentos que têm sensores, máquinas industriais que têm sensores, por exemplo, que chegam a ter 200 sensores. Esses 200 sensores são 200 conexões na rede Wi-Fi. Uma máquina tem 200 conexões na rede Wi-Fi. Então, por isso que se falou em densidade. Sim. Como é que tu vai trabalhar com uma máquina dessas, com 200 conexões diferentes? Seria como se 200 pessoas estivessem utilizando o Wi-Fi num equipamento simples. Precisa ter densidade. E hoje a gente está falando assim, por que trouxe o tema Wi-Fi, né, para falar um pouco sobre ele? Porque o Wi-Fi ele é um projeto que a gente entende como um projeto estruturante na área de TI, né? Antigamente, quando a gente se preocupava lá em fazer o cabeamento, fazer as conexões e garantir a velocidade dos equipamentos dentro da nossa indústria, no nosso escritório, a gente pensava no cabo físico mesmo, né? Aquele cabo azul, quem lembra lá, aquele cabo vermelho, né? Tem outras cores também, mas hoje não, hoje a gente fala tudo em cima de Wi-Fi, né? E a gente está vivendo um momento que a gente chama de uma hiperconexão, né? Então a gente tem uma série de sensores, que o Gilberto comentou, maquinários, equipamentos, às vezes no próprio escritório, às vezes é o sensor lá de acesso à sala, o sensor da porta, né? O sensor da câmera. Então a gente pode ter uma série de sensores do nosso dia a dia, né? Então quem gosta de brincar em casa às vezes com aqueles assistentes virtuais, né? Tem o do Google, tem lá do Alexa, né? Chama ela, ele pede um isso aí favor, pede alguma coisa, quê. tudo isso roda em cima de Wi-Fi, né? Então o Wi-Fi hoje ele virou uma autoestrada, né? Sim. Que a gente precisa ter ela bem feita, segura, né? A gente quer falar hoje, eu acho, um pouco sobre isso, né? Como é que as indústrias estão trabalhando isso, como é que os escritórios estão trabalhando para ter essa autoestrada lá bem pavimentada, para que a gente não tenha problema aí para rodar todos os nossos projetos de negócio, né? Então hoje quando se pensa um projeto de negócio, já se pensa ele em cima de um Wi-Fi. Então o Wi-Fi ele passou a ser extremamente essencial e tem que ser bem feito, né? E a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Mas eu estaria correta ao pensar aqui que não adianta ter um Wi-Fi que tem velocidade, que ele tem densidade, que ele é potente, digamos assim, falando aqui em palavras simples, né? Mas ter um desenho todo atravessado, uma planta toda mal pensada. Não, ele tem que ser estruturado. Existe... O Wi-Fi simplesmente não é... Eu já cheguei em clientes que disse para mim assim... Meu Wi-Fi não funciona e eu tenho diversas antenas. Eu botei uma antena em cima da outra. Não é assim que se resolve, né? Tu tem que fazer um projeto de desenho, de arquitetura e de engenharia em cima disso, né? Que a gente chama de wireless survey, que é onde você pega, por exemplo, uma planta baixa de um cliente e através do tipo de parede, material, tamanho, pé direito, você estima quantos equipamentos são necessários. E tudo isso influencia para alcançar os devices. Exatamente. Assim. E o tipo de uso que tu vai ter daquele Wi-Fi. O meu Wi-Fi é para uso de navegação simples na computação, que é uma coisa mais simples. Ou o meu Wi-Fi eu vou utilizar voz sobre o Wi-Fi,
vídeo, eu preciso ter uma resposta rápida, então tudo isso se estima quando tu vai fazer o desenho e o projeto, né? E tem ferramentas para fazer isso. Isso não é uma coisa que tu pode pensar, avaliar e olhar. Antigamente o pessoal via muito fazendo isso. Olhava, não, aqui a cada 10 metros passa por aqui, bota um aqui, e a cada 10 metros, então Eu acho. a irradiação de cada equipamento faz diferença. Tem equipamentos que fazem radiação de um jeito e outros fazem de outro. O que quer dizer isso? Que um equipamento pode ser colocado no teto e outro pode ser na parede. Então faz diferença, não é todo equipamento que vou colocar todos na parede ou todos no teto. Não, ele tem diferença para isso porque ele vai irradiar em uma curva diferente. Então é um cuidado a chance de a gente fazer um projeto hoje errado de Wi-Fi, fazendo essa estimativa, digamos assim, a olho, como se fazia antigamente, é muito grande. Então, assim, hoje não cabe mais esse modelo. Então, hoje o modelo ele exige que a gente tenha, né, um projeto estruturado, que se faça, então, toda essa arquitetura, que é uma arquitetura, né, faça a planta baixa do Wi-Fi, né, para que a gente faça uma projeção aí, a gente costuma dizer que os projetos nossos, eles dão 99,9% de certeza de que o Wi-Fi vai funcionar com aquilo que a gente estimou, né, então, que é um investimento que tu faz no teu negócio. Até porque a gente está falando, às vezes, de empilhadeiras ou mapeamento ali que é feito dentro de uma grande, de um grande depósito, enfim, são equipamentos assim que precisam, não dá para correr esse risco de se dar ao luxo de deixar falhar. A gente tem assim, né? Tem um convívio de gerações, né, gente, assim, também tem que lembrar disso, né, então, assim como, né, foi comentado, a gente tem diversos equipamentos conectados. A gente não controla hoje o celular que entra na rede dentro da empresa, do escritório. Pode ser um celular mais antigo, pode ser um celular mais moderno, pode ser um tablet mais novo, um tablet mais moderno. Trazendo isso para dentro de uma indústria ou de um centro de distribuição, eu posso ter lá o meu coletor de código de barras trafegando numa determinada frequência. E eu posso ter uma geração de coletores mais novas em outra frequência. E assim, eu não tenho que me preocupar se o meu Wi-Fi vai responder para um ou para outro. Ele deveria atender todos. Né? Só que para fazer isso a gente exige um planejamento, exige tecnologia. Né? Então assim, o Wi-Fi 6 e 6E ele traz um ganho, né, eu acho que na questão de performance, na parte de segurança da informação e também nessa parte de adaptabilidade, né, de conversar com todas as tecnologias diferentes, fazer elas conviverem juntas. Né? Então, é até interessante do que eu comentar assim, se for avaliar, né, tu não precisa cuidar só, não tem como cuidar só a tua casa. Eu vou dar um exemplo, eu já tive visita em cliente que fica o escritório num prédio comercial, e esse prédio comercial, ele tem muitos escritórios, muitos. E acaba dando conflito, mesmo não sendo a tua rede. A rede do vizinho vai conflitar com a tua. E isso era o que acontecia no Wi-Fi 5. E agora com o Wi-Fi 6 foi uma das coisas que foi resolvida em cima disso, porque os canais conflitavam, né? Existia conflito de canais. O Wi-Fi 6 vem para resolver essa parte, né? Aí começando com o Wi-Fi 6, depois o Wi-Fi 6E vem para melhorar outras coisas, mas o Wi-Fi 6 veio para resolver esse tipo de coisa. Que era inviável, tava tudo correto dentro da casa do cliente, só que ele tinha mais 400 escritórios do lado dele que davam conflito. Então, isso são canais que utilizavam, eram canais que em algum momento ia estar conflitando com o vizinho. Então é mais prático investir numa tecnologia que vai evitar esse conflito, assim, essa interferência do que fazer um novo prédio, né? Em outro lugar, comprar o terreno, não sei o quê. Não. Então, assim, tem que lidar com a realidade que tem, né? E uma tecnologia que ela perdure dentro do negócio, né? Que eu possa trazer diferentes dispositivos, equipamentos. E trabalhar com diferentes fornecedores também. Com diferentes fornecedores, né? Que é uma realidade que a gente tem. E ter essa adaptabilidade, né? Então, a gente enxerga isso hoje com o Merak, né? Isso acontece muito bem. O Merak é um dos poucos fabricantes que tem essa flexibilidade, né, de suportar assim, diversos dispositivos de N fabricantes, né, e fazer que isso funcione muito bem. Né? Se a gente pensar assim, lembrar da tecnologia do Wi-Fi, para quem não é tão habituado a ela é como se fosse o rádio. O Wi-Fi é um rádio, um sinal de rádio. Aquele rádio antigo que a gente vê nos filmes, o cara apertando para falar ali, né, tal. Então, assim, tem dispositivos que trabalham numa frequência muito baixa. As redes mais antigas, lá de 5 para baixo, ali, que eram as redes que a grande maioria das empresas ainda utiliza essas tecnologias, né, tem que migrar, né? O que acabava fazendo? Ele identificava que tinha um dispositivo que utilizava esse padrão de rádio mais antigo, com uma velocidade mais lenta. Ele fazia o quê? Ele ajustava a velocidade da antena para atender o mais lento, porque o mais lento também atenderia todos os demais. Ah, entendi. Entendeu? Então, assim, o que acaba acontecendo? Todo mundo enfrentava uma baixa performance. Tinha uma lentidão na rede. Baixava o de todo mundo. Então, assim, às vezes eu tô dentro do meu escritório, tem uma rede super bem dimensionada, mas alguém chegava com um celular antigo e entrou aqui na minha rede de visitantes e toda a minha rede ela ficou mais lenta. Né? Por quê? Porque a minha tecnologia ela não é capaz de gerenciar isso. E com o Wi-Fi 6 foi resolvido isso.
Então hoje o Wi-Fi 6 ele pega aquela autoestrada que eu falei antes ali, ele cria como se fosse assim faixas, ó, lá na faixa da direita, tu que é mais lento, vai na faixinha da direita aqui, o outro que é mais rápido aqui vai na faixinha da esquerda, né? Então permite que todos experimentem, digamos, a melhor performance possível. Então por isso que é importante hoje assim, a gente olhar e pensar o Wi-Fi como um projeto estruturante dentro dos nossos negócios, né? E investir na tecnologia correta, né? Para garantir que a gente consiga aí suportar o negócio à frente, né? Não, exatamente. E além disso, né, quando a gente fala de Wi-Fi 6 agora, né, o Wi-Fi 6E chegando, a gente vê que a tecnologia ela avança e avança muito rápido. Então, os equipamentos que se conectam a essa tecnologia, eles já estão muito avançados. E equipamentos que já se conectavam, que eram pareáveis com esses que a gente estava falando antes, de Wi-Fi 5, eles já estão morrendo. Então, assim, ter uma rede atualizada, com Wi-Fi 6, por exemplo, e logo mais a gente vai ter o Wi-Fi 7. Então, a transição vai ser muito mais suave do que sair do Wi-Fi 5 diretamente para o Wi-Fi 7. Né? Então, já uma sobrevida tanto da sua rede, do seu parque de equipamentos, ele é muito maior. Se você já começa a investir, né, se o cliente já começa a trabalhar com o Wi-Fi 6, né, que é o Antes da gente mudar de assunto, Mário, eu queria que tu tentasse lembrar, enfim, aqui, o Robertson, o Gilberto também, algum exemplo, algum caso que tu tenha pego, assim, onde o Wi-Fi 6 ou 6E fez toda a diferença para o case do cliente, algo assim que foi imprescindível, que vocês conseguiram atingir essa performance, para que a gente possa dar exemplo para quem está nos acompanhando aqui. A gente, podemos citar casos que já estejam públicos, né? Então, que é de preferência. Então, a gente tem o case da Riachuelo, né? Com o Merak, e uma empresa, uma loja de varejo gigante que a gente conhece aqui do Brasil. E eles precisavam, a interação com o cliente é totalmente diferente hoje. Conhecer, porque é o que a gente sempre fala, a infraestrutura todo mundo vai precisar. Né? Ou então todo mundo precisa de Wi-Fi, todo mundo precisa de switch, todo mundo precisa de firewall, mas quando a sua infraestrutura ela gera insights e ela te ajuda a conhecer quem é o seu cliente, então a gente está falando de outra coisa totalmente diferente. A gente já está falando de valor agregado. Aquele minério ali, né, que são os dados e como que eu vou fazer esse tratamento de dados aqui para potencializar o meu negócio, meu segmento, enfim. Exato. E ter essa comunicação assertiva com esse cliente faz toda a diferença. Então, como que você vai ter como que eles pensaram, falando, como que a gente vai ter essa comunicação com o cliente de forma assertiva, com uma performance boa, e conseguir ter esses dados, esses insights. Então, eles implementaram a solução da Merak, né, em todas as lojas. Então, a gente tem, e aí eles têm principal visibilidade, né, num painel único de todas as lojas, então não precisa de nenhum data center, nada on-premises, né, nada físico para controla tudo pela nuvem, né, porque é o DNA da Merak. Então, eles já trabalham com isso daí. Primeiro, facilitou a vida do pessoal de TI, né? Segundo, o throughput necessário, a capacidade necessária para aguentar a densidade dos novos clientes, né? E essa interação, através de Captive Portal, falando com esses clientes, conhecendo a forma que esses clientes compram, né, qual que são os hábitos desses clientes, para você ter uma conversa. Então, esse case foi um case bem incrível, inclusive ele é público, né, então procurando na internet, Merak com Riachuelo, a gente consegue achar lá. Legal. Nós temos um case nosso, também de cliente nosso, que é a Bebidas Fruc, que aqui no Sul é bem conhecido. Super. Né? Então, eles são duas áreas que é utilizado. Primeiro, ele tem na área fabril deles, na indústria, que é utilizado para os sensores, para a parte IoT, coletores, Wi-Fi que não pode parar, que senão para a produção de refrigerante. Não então... pare jamais a produção de refrigerante. Seu Guaraná, Fruc. Muito obrigado pelo Guaraná. Olha, e é um case nosso que tem funcionamento, e lá, mais um plus que teve, eles começaram a utilizar o Wi-Fi amplamente na parte de escritório, que eles acharam que não seria viável. E até hoje, muitas empresas acham que não é viável ter a rede não cabeada dentro do escritório. E eles conseguiram provar lá dentro que é possível, não se usa mais cabo. E não é uma empresinha, né, Gilberto? Não é uma empresinha. O parque fabril deles tem quantos mil metros quadrados? É uma coisa assim... deles é grande. Eu lembro que a gente conversou em algum momento, é uma coisa absurda. A gente tem de outro caso, que eu acho que é o que está falando agora, que é da uma empresa de agronegócio, cliente nosso, que é também outro caso de sucesso, que é da Semente Ross. Também eles é grande. Tem 45 mil metros quadrados, mas ele já foi ampliado, já está maior. E lá é um caso específico onde tem as empilhadeiras que controlam e elas ficam o tempo todo conectadas com Wi-Fi. E não pode ter nenhuma queda. E as empilhadeiras podem andar até 60 km por hora. Então, e não pode perder nada de dados de comunicação. E lá a gente consegue, através de uma tecnologia de fast roaming, que a maioria dos fabricantes não consegue entregar como deveria.
Então a gente consegue, por exemplo, num caso desse a gente poderia estar numa ligação utilizando o Wi-Fi e não perderia a ligação. Na caso de muitos fabricantes que não conseguem implementar o Fast Roaming da maneira correta, a ligação ficaria dando picos. Cada vez que mudasse de uma... Porque o que acontece? 45 mil metros quadrados, eu vou ter que ter várias antenas. Em um momento eu vou sair da antena 1 para 2, para 3, para 4. Se tu não tem o Fast Roaming corretamente configurado e funcionando, quando ele trocar para 2 ele vai dar uma queda. Quando trocar para 3 ele vai dar uma queda e assim por diante. Como se fossem degraus. Exatamente, e a gente conseguiu fazer com que lá não tivesse nenhum tipo de queda. Então é outro case. E o que é mais importante? É uma tecnologia estruturante, que o Robertson falou. Mas isso faz com que o negócio do cliente tenha mais valor. Ele consegue ganhar mais dinheiro no final das contas. E acho que é isso que a gente tem interesse enquanto empresa de TI. Fazer com que o cliente ganhe mais dinheiro com a nossa TI. Né? Fazer com que o cliente tenha uma melhor no negócio. Esse é um exemplo claro. Esse exemplo que o Silvério citou para o Sementes Roas, que eles faziam locação das empilhadeiras. Então precisava de uma série de empilhadeiras para carregar os sacos das sementes, para lá e para cá e tal. E aí o sistema que controla a ordem e a sequência das empilhadeiras ali dentro, ele era, digamos assim, offline, não era online nas empilhadeiras. Então tu tinha que voltar para ver, agora eu tenho que ir lá no fundo do pavilhão e buscar aquele saco 2. Aí volta, não, agora é o saco 3, assim por diante. E essa troca, ela era muito lenta, então eles tinham que ter várias empilhadeiras para atender no tempo adequado. Né? Com a conexão das empilhadeiras, é preciso saber, olha, eu entreguei um saco aqui, bom, eu já tenho que pegar o saco 2, eu tô aqui do lado, só vou ali e pego o saco 2. E ter essa dimensão de quantas empilhadeiras eles precisam alugar de acordo com eles a época do ano. Reduzido o número, eu não tenho bem certo, mas em torno de 60 empilhadeiras foram reduzidos. Nossa, imagina. Imagina o custo que tem isso mensal ali dentro, então se tu botar isso na ponta do lápis, é um projeto que foi estruturante, ele permitiu uma otimização, uma agilidade do negócio e uma redução de custos direta ali dentro, né? Estrutura, agilidade, custo, ganhar mais dinheiro, ser mais vantajoso, poder ter dados, mas como fazer isso tudo visando a cibersegurança? Dá para ter tudo isso e ter segurança? Dá para ter nuvem e ter segurança? Como pensar essas coisas juntas? Pois é, isso é um ponto importante, né? Hoje a gente tem o seguinte... Todo projeto que a gente faz na área de tecnologia, não estamos falando de Wi-Fi agora há pouco, assim, mas às vezes é um projeto no servidor, um projeto de cloud, né? Ele já tem que ser pensado na sua origem lá, já com os aspectos de segurança sendo resolvidos, né? E segurança da informação, ela tomou um aspecto muito importante dentro dos negócios, né? Então hoje é discutido no board das companhias, né? Eu tenho uma companhia que teve um vazamento de dados, ou ficar impedido de realizar o meu negócio, né? Ou eu ficar exposto do ponto de vista até de eventualmente dados pessoais e ferir uma LGPD, por exemplo, assim, né? Então, isso pode às vezes custar muito caro para o negócio, em alguns casos até inviabilizar a operação do próprio negócio, né? Então, assim, a segurança da informação passou a ser um tema, né, dentro dos negócios hoje como essencial na área de TI, né? Então, hoje, quando a gente faz um projeto, no Ativo a gente sempre considera muito isso, a gente trabalha com alguns fabricantes, a Merak também entrega isso muito bem embarcado, né? A gente tenta combinar o projeto já com as melhores tecnologias de segurança possíveis, né, dada aquela realidade que o cliente vai ter no nível de exposição, né? Então, é bem comum ter na área de tecnologias, o pessoal se confunde, né, então se eu comprar as melhores ferramentas, eu vou estar mais seguro. Não necessariamente. É importante que a gente faça uma análise do meu negócio, entender qual é a necessidade que o meu negócio tem, né? Eu tenho uma exposição aqui porque alguém pode entrar no meu Wi-Fi. Bom, então meu Wi-Fi tem que ter uma camada de segurança importante, né? Eu tenho uma loja virtual. Uma loja virtual aqui opera com cartão de crédito. Bom, então eu tenho outras superfícies de risco para ser atacadas. E às vezes aquela plataforma ali vem com uma camada de segurança embarcada que não é suficiente porque ela realmente precisa. Exatamente. Então a gente faz o quê? Hoje em segurança da informação a gente diz que não tem algo que resolva tudo, né? Então vai ter uma solução única que trate de tudo, né? O que a gente tem que fazer é entender hoje muito bem o negócio, e a partir daí, então, dimensionar quais soluções são necessárias e combinar elas da forma adequada para que a gente consiga prover, né, o melhor nível de segurança possível para aquela realidade de negócio. Então, esse é o grande segredo hoje de trabalhar o tema de segurança da informação, né? E a gente tem, né, com a Merak hoje, assim, investe muito pesado em segurança, né, entendendo que o Wi-Fi, digamos assim, ele é um projeto estruturante, que outros projetos se utilizam do Wi-Fi para funcionar e viabilizar o negócio. Então, a parte de segurança na Cisco e na Merak hoje é muito bem pensada, né? Sim, então, e complementando isso, dá para trabalhar com cibersegurança? Dá. E como o Robertson falou, realmente não tem uma solução única, né, que cubra, né, toda a parte de segurança. Só que o que a gente tem que pensar nesse caso, né, quando a gente tem que trabalhar,
são as integrações que são possíveis para fazer para que todas essas ferramentas consigam se conversar. E esse é o ponto que a gente tem, né, que ele está comentando, que realmente a Cisco trabalha muito fortemente com isso, principalmente com o Meraki. Então hoje, o Wi-Fi da Meraki ele já tem segurança embarcada, né? Dentro do Wi-Fi, dentro do portfólio da Meraki tem os equipamentos de segurança, né? Os firewalls que não são só um firewall, SD-WAN, UTM, IDS, IPS, é tudo dentro de uma caixa só. Mas hoje, por exemplo, se fala muito do conceito de SASE, né, que é um conceito de segurança que está aí, tem Zero Trust envolvido, tem duplo fator de autenticação envolvido, né, tem CASB, tem um monte de sopa de letrinhas aí que envolve esse conceito, né? Então, em algum momento, hoje é um fator crítico, como o Robertson comentou, um fator crítico para qualquer empresa, porque cada dia mais as empresas elas estão mais digitais, elas estão mais na nuvem ou elas estão mais expostas, né? Então as necessidades são outras. E conforme a tecnologia vai avançando para proteger, também vão avançando, né, as maneiras de fazer um golpe, Sim. de mandar um SMS malicioso para alguém clicar em alguma coisa. Então isso sempre vai puxando, uma coisa vai puxando a outra. Mas assim como tu disseste que não tem uma ferramenta, uma alternativa para proteger tudo, também não tem uma receita, eu imagino, né? Essa construção ela é feita observando o comportamento dessa empresa, desse negócio e vendo onde precisa de cada ponta. Né? Então, de repente, um duplo fator de autenticação, que é aquela medida que eu aprendi, aquilo que eu tenho e uma coisa que eu sei, né? Somando ali para duas chaves na porta diferentes. Ou então vai ser algo pensando na borda para não entrar ali pelo erro humano e tal. Essa sopa toda ela é construída a partir do comportamento de negócio, então, customizada de acordo com o que essa empresa precisa. E uma coisa interessante que tu comentou agora, Marina, o erro humano. Normalmente é por aí que entram os ataques. Então, assim, o erro humano tanto do usuário final quanto do administrador do Wi-Fi ou da rede ou da infraestrutura. Normalmente é erro humano. A pessoa relapsa na segurança, em vez de criar a senha como deveria criar, não cria as políticas corretas que devem ser criadas e acaba passando aquele negócio, vamos fazer assim temporário, vamos fazer aqui. E o temporário fica e acaba sendo aí que acaba tendo as entradas. Então, assim, muitas vezes a gente pega senhas extremamente fáceis, né, um erro comum, não do usuário, mas muitas vezes da pessoa que está administrando. E aquela do post-it colada assim no... Por incrível que pareça, não tem muito milagre, assim. O pessoal acha assim, quebraram minha senha Wi-Fi. Há muito tempo já que os algoritmos de criptografia são inquebráveis. Então tu pega um Wi-Fi, hoje não tem como quebrar a criptografia do Wi-Fi. Se o cara entrou ali é porque ele pegou uma informação privilegiada de alguém, ele descobriu uma senha, ele foi chutando senha. Ou de repente assim, o restaurante do Gilberto, aí tu vai lá e tenta a senha do Wi-Fi. Gilberto, isso, restaurante Gilberto foi. Existe dicionário de senhas hoje gigantesco, que os softwares utilizam aquele dicionário que é grande, que são senhas que são as mais usadas. E ele vai lá e bota a rodar até achar uma senha que consegue entrar. Ou seja, é o software que é o problema ou é a pessoa que colocou a senha, né? Frágil, né? É a pessoa que colocou a senha. Por isso que daí acontece que tem outros recursos daí, do fator de autenticação. Se for pensar bem, é para não ter o erro humano do Gilberto lá, né? Se o Gilberto errou na senha dele, botou fácil, vai ter um segundo fator de autenticação que vai dar uma livrada nessa parte. O meu reconhecimento do rosto, a digital, exatamente. Essa segunda informação, enfim, para que possa passar no teste. Mas se pensar bem, se a senha do Gilberto já fosse bem colocada no começo, nem precisaria o resto, né? Então, mas acaba sendo que tu vai notar, vai ser capturado de algum jeito, né? E hoje a gente trabalha muito, né, que é o conceito, estava falando um pouco de SASE, né, essa sopa de letrinhas da área de TI que é confusão. Traduz pra gente aí. Vamos lá, mas esse, assim, seria o conceito de criar um ambiente seguro na área de tecnologia, né, então, eu tenho meu acesso, acessei a minha rede e a partir dali do meu acesso que eu entrei no meu Wi-Fi, por exemplo, assim, vou acessar os sistemas da empresa, vou acessar uns sistemas que estão em cloud, toda essa rota, esse caminho que eu vou acessar, que ele é um caminho que ele é validado como um caminho seguro. Então, tu tem uma série de dispositivos no meio que garantem que aquele acesso da Marina, lá do computador dela, do celular dela ali dentro, não tem ninguém, por exemplo, se passando pela Marina, ou alguém aproveitando a conexão dela ali para fazer roubar algum tipo de informação, manipular algum tipo de informação, né? Então, assim, essa parte de segurança, ela acaba tendo, assim, como a gente comentou, uma série de ferramentas que tu acaba empilhando, né? E tu vai criando camadas, que a gente chama, né? Desde quando a gente dizer assim, olha, elevar o nível de maturidade de segurança da informação nas organizações. Então, hoje a gente olha para negócios que têm um nível de maturidade mais inicial.
né? Tem um negócio que é um nível já mais intermediário, outros são um nível mais avançado. E para cada um deles, a gente tem que pensar um planejamento. Né? Por isso que eu não costumo dizer assim, vamos trazer aqui Lagapon, essa ferramenta mágica que vai resolver. Não vai. A gente precisa olhar, assim, entender em que nível está naquele momento ali, e a partir daí, né, traçar um plano, então, para elevar o nível de maturidade, ser mais seguro hoje do que eu fui ontem. Eu acho que essa é a lógica que a gente tem que trabalhar dentro das áreas de TI, né? E a gente tem hoje um agravante, acho que é um advento que surgiu bastante, o pessoal deve ouvir falar, que é a questão da inteligência artificial, né? Inteligência artificial generativa, né? O que está acontecendo com isso, né? Nós tivemos aí, inteligência artificial, ela não é um tema novo, já é um tema antigo, né? Da década de 70 já tinha os primeiros insights disso, mas lá atrás já, né? Já consegue se retomar ainda mais atrás, um pouco de pós-guerra ali, né? Já tinham os primeiros ensaios disso, né? Então ela já era utilizada em uma série de recursos, né? E ferramentas. O que tornou-se em público, que deu o boom, foi a inteligência artificial generativa, que a gente diz, né? Então surgiram uma série de aplicativos, né? Um aplicativo hoje que resume um texto, que gera uma apresentação, que gera uma imagem. Que junta um rosto com o outro e faz outro. Quer dizer assim, então, que esses aplicativos antes eles não tinham um ambiente para rodar adequado. Então nós tivemos aí o quê? Um crescimento da capacidade de computação. Hoje nossos computadores eles estão mais robustos, né, ali dentro, e permite que a gente rode esses aplicativos e consiga fazer e gerar, que no passado não era possível. Tinha que rodar somente em laboratórios ou em grandes corporações, né? Então isso gerou esse boom, né? O que trouxe isso, trazendo esse link para a cibersegurança, né? Esses aplicativos estão aí, está na lojinha do celular, tu pode baixar no teu computador, a maioria deles tem os seus testes grátis aqui, ou paga um pequeno valor para utilizar, né? A gente costuma dizer assim, não tem lanche grátis na internet, né? A gente costuma sempre dizer, nada de graça na internet, né? Eu sempre repito isso nos meus podcasts, mas assim, por que isso? Tá? É que esses aplicativos, quem é que traz eles para dentro da área de negócio? Não é o pessoal da TI lá, muito pouco provável que seja o pessoal da TI que movimente isso. São as próprias áreas de negócio. Né? O pessoal que trabalha lá no escritório, que é um aplicativo aqui para ajudar a resumir uma planilha, ajudar a gerar uma apresentação melhor, é a turma do marketing ali, né, que gosta de criar uma imagem, criar uma figurinha. Então baixa o aplicativo e instala, né, o aplicativo e roda. Né? O que traz isso de risco hoje para dentro da nossa organização? Quando eu faço isso, eu tenho que submeter dados a esse aplicativo. Eu concordo com tudo aqui. Né? Então, vamos pensar assim, dentro de uma organização. A TI não tem muito controle disso. Né? Então, o pessoal lá na área, por exemplo, de contabilidade ou finanças, né, quer gerar uma apresentação ou um gráfico diferente ali dentro, submete uma planilha para um aplicativo desse. A planilha pode ter nome de clientes, dados de fornecedores, etc. Aonde estão esses dados? Esses dados eles estão em nuvem. Né? A grande maioria deles estão em nuvem e são processados lá. Então, quem garante qual é a segurança que dessa nuvem, onde é que esses dados estão sendo armazenados, que eu não vou ter um concorrente meu que vai ter acesso à minha planilha de custos, que não vai ter acesso à minha lista de clientes, né, ali dentro. Então, apesar de alguns aplicativos dizerem que tratam essa questão de segurança, não tem um grande controle. O que traz isso? Traz para a gente um tema que a gente chama em segurança da informação, que é chamado de Shadow IT. Né, shadow de sombra seria, né? Então assim, seria a parte sombras da área de tecnologia da informação, aquilo que a gente não enxerga. Né? Então assim, que os próprios usuários trazem isso. Isso hoje trouxe uma superfície de risco muito grande para as organizações. Então, por quê? Porque a gente não controla, né? Os nossos usuários hoje eles não estão muito treinados e capacitados a enxergar esse risco, né? E eles estão a todo momento mandando dados de dentro da organização para fora, para lugares que a gente não tem controle. Então, assim, a inteligência artificial trouxe uma nova superfície de risco em pontos de segurança da informação. E tem alguma coisa que ela pode colaborar para a segurança? Tem sim. Porque eu tô aqui fugindo, eu não vou desinstalar os aplicativos de montagenzinha de rosto aqui. Porque... E o IA veio para ajudar em muitas áreas, inclusive na parte de infraestrutura, na parte de segurança de tecnologia da informação. Então, algumas delas, o que ela faz? Ela cruza dados de dispositivos diferentes e verifica aqueles acessos para verificar se tem algum problema, algum ataque acontecendo, algum risco de segurança, né? Por exemplo, o computador da Marina lá, acostumado sempre a acessar um site do Banco do Brasil, site X, site Y. Daí uma hora para outra ela começa a acessar site da Rússia, site, sei lá, do Cazaquistão, né? Algo não tá normal. Algo não tá normal. Ele acaba cruzando dados e ao mesmo tempo começa a tentar entrar conexões para a máquina dela e outro dispositivo já diz, não, olha aqui, tentou copiar um arquivo para cá. Então, comportamento totalmente diferente. Ele vai pegar essas informações que vêm de lugares diferentes, correlacionar elas e com a inteligência artificial vai dizer, opa,
Vamos isolar essa máquina da Marina porque alguma coisa está errada. Então isso já é uma tecnologia de inteligência artificial, né? Ou então validar e verificar se as máquinas estão em compliance com a rede ou não, cruzando dados de softwares que são instalados, de tipos de conexões que estão existentes, e vai dizer, opa, essa máquina está fora de compliance, tem alguma coisa errada com essa máquina aqui. Tudo isso ajuda a gente a evitar alguns tipos de ataque. Então é uma das partes que o IA ajuda, né? Então na parte de inteligência artificial para segurança. E principalmente pegar dispositivos diferentes, e aí tem várias tecnologias hoje, tá? Pega dispositivos diferentes e acaba cruzando os dados deles para ver o que está acontecendo na rede. Antes era tudo muito isolado, né? E complementando o que o Gilberto está falando, esse cruzamento de dados, né? Então, quando a gente fala disso, por exemplo, falando da Merak, nós temos mais de 5 milhões de redes de clientes conectadas ao dashboard da Merak. Então, é a maior base, é o maior data lake, que a gente pode, que é o nome que se usa, de infraestrutura em nuvem do mundo. Então, claro que os dados do cliente, por temas de LGPD, não passam para a nuvem da Merak, mas os dados de equipamentos para fins de gerenciamento, eles estão todos lá e eles se cruzam. Então, o troubleshooting que você tem que fazer na Austrália pode ser aplicado aqui no Brasil, está tudo dentro da nuvem. Então a inteligência artificial que está embarcada já dentro dos equipamentos e no próprio dashboard da Merak, ela já vai antevendo e já vai trabalhando com troubleshooting, já vai trabalhando com proteção, já vai atuando antes mesmo do ser humano saber que aquilo está acontecendo. Imagina que uma botnet, que é uma rede maliciosa, que foi descoberta, vai ser muito mais fácil a Merak descobrir com os milhões de dispositivos deles do que o Gilberto descobrir aqui no Brasil. Sozinho, e a Merak ali, já vai lá isolado. e isola. Exato. Para todos os clientes dela. E isso, gente, assim, de longe, a gente não está aqui vendendo a ideia de que não é para usar inteligência artificial. Não, ela é um movimento disruptivo. Exato. Né, que é um movimento, um fenômeno social, né, pode dizer assim, né? Você viu, tá falando com uma colega minha, que é a Marcela, que é advogada, dizendo assim, que o direito também está se adequando a isso. Né? O direito ele é feito em cima de fenômenos sociais. É um fenômeno novo. A gente não tem um regramento ainda para uso adequado da inteligência artificial. Isso quer dizer que a gente não tem que usar? Não, a gente pode utilizar ela. Mas é importante que a gente entenda os limites de uso. Então, assim, investir em tecnologia nova, à medida que crescem as ameaças, a gente também tem que crescer as defesas proporcionalmente. Então, assim, investir numa tecnologia, por exemplo, um Wi-Fi 6 ou 6E, que nem está falando antes, ele tem algoritmos de criptografia bem avançados, ele consegue detectar, por exemplo, alguém tentando invadir a rede ou tentando... Desses comportamentos estranhos. Ele consegue colaborar com outras ferramentas de segurança para permitir que eu tenha um ambiente, no geral, mais seguro. Né? Então, assim, a gente precisa do nosso negócio avançar. Eu não posso pensar que lá com o meu Wi-Fi 5, lá de 10 anos atrás, eu estou fazendo segurança em cima de uma era de inteligência artificial. Não estou. E já que a gente entrou nesse aspecto assim da inteligência artificial, eu acho que tem, e também não é para querer assim condenar, não usem, não é isso. Mas eu acho que a inteligência artificial nos remete também a um movimento que vocês comentam, assim, que é importante de pensar e que tem dois lados, que é a desumanização da TI, né? Também. Que pode passar aí por uma questão, imagina se é um carinha ou uma carinha que precisa olhar todos esses dados de comportamento e identificar que aquilo ali é um comportamento anormal ou não usual. Isso, tô dando um exemplo absurdo aqui, porque isso não se faz há muito tempo, mas se fizesse, a possibilidade de erro ou quão inviável isso é muito maior. Então, nesse sentido, a inteligência artificial, ela vem para ajudar muito, né? Se vocês pudessem me falar um pouco, assim, sobre essas facetas aí, dessa transformação, até na questão profissional mesmo. Eu acho que posso, como eu começo aqui, né? Vamos fazendo... Mas eu acho que isso é bem importante. Mas, assim, a inteligência artificial ela vem para ficar. A gente tem que aprender a utilizar ela. Não vai ter volta agora, daqui para frente. A gente está vendo aqui o que aconteceu na Europa, por exemplo, com uma GDPR, criaram uma série de regras, né? Hoje já tem uma legislação específica para o uso de IA. Por exemplo, assim, eu estou filmando, eu estou tratando a imagem das pessoas que estão passando na rua para determinado momento. Hoje tem regras na Europa, o que pode e o que não pode, quais são os limites de uso disso, né? Então, se a gente pensar, a gente pode usar isso de uma forma super positiva, como também de uma forma negativa. Né? Então, o que a gente diz assim, a desumanização na área de TI, né? Tem um termo em inglês ali, ele tem dois aspectos, a gente costuma dizer, o aspecto positivo e o aspecto negativo. Positivo, o que a IA vai trazer? Assim? O Gilberto comentou bem, hoje a principal fonte de problemas em segurança da informação ele acaba sendo o usuário, né? Que cometeu ali, a gente esqueceu uma senha, a gente cometeu algum erro de processo, nós somos falíveis, né? Isso não é dentro. Então, isso acaba gerando brechas.
Então, o que acaba acontecendo? Uma tendência na área de segurança da informação a trabalhar em automatização da segurança, o máximo possível, usando algoritmos de IA. Então, combinando, né, que nem foi comentado, uma série de recursos ali dentro, eu consigo garantir que a Marina é a Marina mesmo que ela está acessando ali dentro, né? Por mais que ela possa ter cometido algum deslize, está usando uma senha que ela usou em 30 lugares diferentes, a mesma senha ali dentro, mas o segundo fator garante ela um pouquinho que, né, ela está conectada dentro de uma rede da empresa, que ela tem uma série de recursos de segurança que garantem a segurança da empresa, quer dizer assim, então, usando IA, né, menos intervenção humana, daí entra um pouco da parte da desumanização, né, mas não no aspecto mais positivo, eu consigo garantir uma melhor experiência para a Marina, uma menor exposição dela, né. Do outro lado, também tem um pouco o aspecto negativo disso, né, a desumanização, em eu poder prover, assim, uma questão de discriminação generalizada, né, eu poder filmar, discriminar alguma coisa assim, ou trazer resultados, né, direcionados ali dentro de uma forma automatizada. Então, assim, eu estou fazendo menos criativo, menos vivo nesse sentido. Então, assim, há discussões, e não é discussão só nossa aqui, né, é muita teoria, assim, até da questão da morte da criatividade, que a gente diz, né? Que é, porque a IA, como é que é a IA? O que a IA faz? A IA, ela trabalha com algoritmos matemáticos, né? Ela trabalha com estatística, ela trabalha lendo esses data lakes, né? Que nem vou falar aqui, enormes que estão na internet, são bases de imagem, de dados, de vídeo, né? Texto, e com base nisso ela vai gerando aprendizados e gerando cálculos matemáticos e estatísticos para te dar uma resposta adequada. Né? Quantas vezes uma palavra acontece na sequência da outra palavra? Por exemplo, numa frase, eu vou te dar uma resposta e vai ter nessa resposta, por exemplo, uma palavra muito bom ou muito ruim. Né? Essa escrita ela está correta? Bom, não, muito bom e muito ruim aparece com tantos % mais frequente. Então, assim, está correto usar essas duas palavras na mesma sequência. Então, essa é a lógica que a IA vai usando para construir esse material. Que é um, aprendizado da própria máquina, da própria tecnologia. Exatamente, né? Mas ela se baseia em cima de bases de dados que existem, né? Então, assim, a gente já viu N fatos assim, que aconteceram agora, dos primeiros passos, a gente está ainda engatinhando com isso, né? Até pela nossa capacidade de computação, né? De a IA, por exemplo, pegar informações não válidas ou informações erradas, errôneas, né? E produzir um resultado errado, né? Ali dentro. Por isso que o fator humano ele é tão importante, né? Ele é tão importante. Então, assim, exige que a gente tenha uma atenção. Esses algoritmos, eles estão mudando muito, estão crescendo muito, né? Para fechar, acho o tema de segurança ali que a gente estava falando, assim, eu acho que para os negócios é importante que hoje a gente pense soluções na área de tecnologia que nativamente tenham segurança como um dos pilares de construção, né? E que permitam, né, o que a gente falou, assim, conversar entre diferentes dispositivos. O meu firewall, que é uma ferramenta que protege a minha rede ali dentro, converse com o meu antivírus, que converse com o meu Wi-Fi, converse com o meu multifator de autenticação, que essas bases conversem de forma mais simples, para que eu possa, a partir de um algoritmo de IA aqui dentro, então, identificar eventuais vulnerabilidades e garantir uma segurança maior para o negócio. Eu acho que isso é um ponto importante na parte de segurança. Nenhuma ferramenta, teoricamente, pode ser zero segurança, né? Ela já tem que vir com uma camada suficiente de segurança e, claro, aí tu integra com outras camadas necessárias, se for o caso. Né? E normalmente é necessário. Quando é muito exposto, a ferramenta, aquela padrão, ela vai vir com um pouco de segurança, mas não adianta só o que tem ali. E não é uma falha, é porque não é o que ela nasceu para aquilo. Ela nasceu para fazer, por exemplo, o banco de dados nasceu para ser banco de dados. E aí existem ferramentas para fazer a segurança do banco de dados. E tá certo, é dessa maneira mesmo que tem que ser, assim como várias outras soluções, né? Então acho que é importante sempre pensar, não pode ser zero segurança. Né? Tudo que eu for comprar tem que ter um nível básico de segurança. Né? E aí a importância, né, de a gente ter esse trabalho consultivo, especializado, né? A Ativo faz isso muito bem, a gente trabalha com fabricantes renomados, como a Cisco, como a Meraki, né? Que a gente consiga olhar para o negócio, entender esse contexto, né? E trabalhar essa questão desse nível de maturidade. E de entender onde essas ferramentas, onde a tecnologia ela pode agregar para nós. Eu lembro de um exemplo em outra oportunidade que tu contou, Mário, que era de uma loja, um supermercado, varejo, enfim, que através das câmeras de monitoramento de calor entendiam qual horário tinha mais gente frequentando aquela loja, para isso ter mais caixas abertos e não mais caixas do que era necessário, e assim conseguindo otimizar financeiramente para o RH, para a empresa como um todo. Isso passa também por um processamento de dados, né, de inteligência artificial, só que como não fritar uma máquina assim, com tantos dados que vão aparecer ali, que tipo de ferramental, digamos
a gente tem precisado, além do Wi-Fi 6, 6E, da Cisco Meraki com toda a sua tecnologia, porque agora eu sei que vocês têm falado até em computação quântica. É uma coisa assim, né, começa a surgir aqui nas conversas, então eu sei que a gente não precisa chegar lá ainda, mas assim, conseguir rodar tudo isso, processar esses dados liso, assim, com excelência, né? Sim, a gente hoje está trabalhando muito forte com essa parte do IA, né, claro, embarcado e entendendo como isso funciona e trazendo isso para o nosso lado. Então você até comentou, Marina, você falou, olha, como que pode ajudar, né, e ajudar nesse momento. Eu não diria nem ajudar mais, porque as necessidades que a gente tem a partir de agora, né, contudo, cidades inteligentes, edifícios inteligentes, não é só mais um Wi-Fi para a gente conectar o que a gente precisa aqui para trabalhar, vai muito além disso. Então, gerenciar isso daí de forma manual, humana, vai ser impossível, né? Perfeito. Então a gente precisa ter IA trabalhando embarcado, paralelo, trabalhando junto com a gente, né? E hoje, né, para aguentar tudo isso que a gente fala, então já tem o Wi-Fi 6, o Wi-Fi 6E, a gente trabalhando já para adaptação para o Wi-Fi 7, né? Porque a gente não está falando só de densidade e de performance, mas também de latência. Então, quando você precisa... Hoje, as aplicações, a parte de IoT, tudo a gente precisa de uma como é que a gente fala? Uma resposta muito rápida, um processamento muito rápido. Então, já direto voltar, na borda. Digamos assim, então, já saía a informação na casa de milissegundos, né? Exato. Quando não é nano. E a computação quântica quando não é nano. Faz diferença, né, João? E aí aqui entra a computação quântica, a parte de processamento de dados que os processadores normais que a gente tem hoje, convencionais, não vão dar conta. Não vão dar conta. E entra a computação quântica, que hoje ainda é um pouco inacessível, ainda é inacessível para o nosso mercado. Existem já hoje computadores quânticos no mundo, então... Os laboratórios, né? Enfim, até para a parte de pesquisa de clima, enfim, de cálculos que tem que ser computação quântica. Isso até então era uma coisa intocável, né, Robson? Era um negócio assim que, nossa, como é que eu... Inatingível, assim, surreal, uma coisa muito, surreal. Muito distante. E né? está se mudando, está chegando, está vindo para os mortais, vamos dizer assim, está vindo para os mortais a computação quântica que vai permitir esse tipo de coisa. E aí, com essa computação, com tanto poder de processamento, ele vai aumentar mais ainda a inteligência artificial, ou seja, a inteligência da inteligência artificial, porque ele vai conseguir cruzar mais informações. É que nem o Robertson falou, a inteligência artificial é desde 1970, mas o que acontecia? Por que ela não conseguiu difundir tanto? Não tinha processador suficiente. Né? Eu me lembro de ter começado a trabalhar e ver os primeiros computadores da década de 90, né, e comparado que hoje não dá para fazer nada em 90, né? Imagina em 70. Era mais lento que o celular que a gente tem na mão. Muito mais lento. Hoje o celular que a gente tem na mão tem 10 vezes mais performance do que um computador que a gente usava na década de 90. O melhor computador da época. Exatamente. Então era algo inacessível, porque como é que eu ia fazer aquela quantidade, ou como se iria fazer a quantidade de cálculos necessárias para a IA que tem hoje, um computador de todo tempo atrás, por mais que fosse um supercomputador. Então agora o que acontece é que está vindo essas computações mais para ponta, né? Mais para a borda. Né? Então a gente olha hoje assim, vê a computação quântica, ela vai transformar a IA, né? Então a gente vê assim ela como um processo impulsionador da IA, que a gente vai ter algoritmos cada vez mais complexos, mais robustos, né? Para quem não está muito familiarizado com computação quântica, com esse termo, assim, né? Então, todo mundo já ouviu falar, assim, né, do bit-byte, né? Lá, o 0,1, a gente usa às vezes até como termo, assim, não pode ser muito 0,1, né? Porque sabe que são os extremos, né? E a computação quântica, ela traz um terceiro bit no meio do caminho aqui, que chama de qubit, né? Então, a gente tem, assim, vai ter o estado que a gente entende como 0, o estado como 1, e um estado no meio do caminho, que não é nem 0 nem 1. Né? Esse bit a mais ali dentro, ele maximiza muitas vezes a capacidade nossa de processamento. Então vão se produzir, está se produzindo, na verdade, algoritmos novos que utilizam essa tecnologia, né? Que eles são muito mais ágeis, mais rápidos, né? E isso vai trazer uma IA muito mais poderosa. Então a IA a gente tem que enxergar ela, assim, eu arrisco a dizer, como ela é uma ferramenta que ela vai ampliar a capacidade humana. A gente tem que olhar nesse sentido, ela não assim no viés de vai substituir, né? Ou a questão assim, como a gente olha, às vezes até uma visão um pouco alarmista, ou assim, não, a gente vai ter um robô substituindo os humanos. Eu acho que algumas atividades mais corriqueiras, sim. Né? Eu estava num evento em São Paulo, por exemplo, eles estavam mostrando que eles estavam usando uns cachorros robôs para percorrer, por exemplo, o metrô de São Paulo, né, à noite,
um intervalo onde o metrô não operava ali dentro, para caçar ratazanas que comiam os cabos do metrô ali dentro, que era um ambiente extremamente hostil, né, insalubre para se trabalhar com, né, um ser humano. Então, a robótica ela vai vir para substituir esses trabalhos, assim, onde a gente não consegue fazer. Eventualmente, até estamos falando de exploração espacial, né, outros planetas que a gente talvez não consiga ir, né, mas um robô pode estar lá e a gente trabalhar isso como uma realidade aumentada, como se estivesse numa telepresença em outro lugar. Né? Que não precisa expor o ser humano. Que não precisa risco, expor o ser humano a risco. Né? Então, assim, a gente está vendo isso acontecer muito rápido, né? Isso vai chegar para a gente, né? Isso aqui é cada vez mais próximo, a gente tem que estar aberto, né? E enxergar essa IA, eu acho, ela muito como um ponto bem como eu comentei, de ampliar a capacidade humana. Né? Então, antes que eu demorava para fazer uma planilha, minha apresentação, às vezes passava um turno inteiro, uma tarde inteira para montar os 5, 6 slides, uma apresentação importante, a IA vai trazer algumas sugestões ali dentro e talvez em 1 hora, né, aproveitando que a sugestão trouxe de IA ali, eu consiga ter uma apresentação relativamente boa para fazer. Em que a riqueza do conteúdo seja humana, né? Venha Isso, do humano, a soma. Mas que a montagem da coisa, aquilo que tu vai tomar um tempo e tal, não sei o quê, a gente deixa para a tecnologia fazer. E eu sei que com essas possibilidades de processamento mais rápido, autoprocessamento, computação quântica, autoprocessamento de dados da inteligência artificial, tu comentou um exemplo até assim de possibilidade de fazer vitrines interativas de acordo com o reconhecimento facial de quem olhou para aquela vitrine. Então, olhei para a vitrine e vai montar alguma coisa ali, se esses meus dados já estão no sistema da loja. Isso. Vai mostrar uma vitrine de acordo com o meu gosto. Ofertas assim como aquilo que eu vejo anunciado na minha rede social, de acordo com o que eu falei perto do celular, o que eu pesquisei. Perfeito. Isso é algo assim que agora a gente está aqui falando e parece inacessível. Mas talvez recursos como vocês têm na Cisco Merak pareciam há um tempo atrás inacessível, Sim. né? Esse mapeamento de imagem, vendo que entrou alguém em determinado local com capuz, com óculos escuros, com não sei o quê. Não é porque vocês não gostam de pessoas com capuz, mas é porque aquele comportamento ali, de acordo com o levantamento de dados, ele representa alguma coisa hostil naquele ambiente, enfim. Isso já é possível, isso já é real, né? Hoje isso tudo é possível porque tudo que é capturado pela rede da Merak, a gente consegue extrair esses dados, que no fim das contas são bits and bytes lá, né? Consegue extrair isso e usar via API, né? Em qualquer tipo de aplicação para fazer qualquer tipo de necessidade do cliente, né? Então isso já existe hoje, existem várias formas, marketplaces, onde a gente tem parceiros de negócio que fazem soluções para determinadas vertentes e verticais, né, de negócio, só que isso depois, quando entrar com a computação quântica, aí o céu vai realmente... Já passou do céu, já né? Passou, né? Já passou, já não vai ser... tem espaço, né? Exatamente. É interessante, o Mário comentou agora, que no Merak eles disponibilizam uma API. O que é uma API? Uma interface que, quando tu tiver a solução da Merak na tua empresa, tu pode fazer o que tu quiser. Tu vai desenvolver uma aplicação que consegue pegar os dados lá de dentro da rede da Merak e fazer o que tu quiser com aqueles dados. Eles são teus. Então, ela não fez. A Merak não deixou aquilo pronto, mas deixou um modo para te conectar e fazer captura dos dados e trabalhar com o modo que tu quiser. Ou seja, fazer uma vitrine dessas, talvez. Né? Então, assim, a gente está vendo hoje já, e não sei se vocês viram agora recentemente, a Meta lançou, por exemplo, junto com a Ray-Ban, um óculos de realidade aumentada. Antes a gente tinha aqueles óculos de realidade aumentada, assim, umas coisas muito grandes, assim, né? Sim. Quase um capacete, assim, né? Uma coisa assim meio impraticável. Agora um óculos de sol, né? Um óculos de sol, assim, bonito, inclusive. Né? Bonito, bem óculos, bonito. E assim, super leve ali dentro, que ele permite uma conexão, né, com Wi-Fi dentro do meu estabelecimento aqui dentro, e que eu trabalho com uma realidade aumentada. Então, assim, quem já nunca teve, às vezes, no supermercado e pegou um produto na mão e quis, eu quero pesquisar o preço, esse produto aqui está legal, se o preço aqui está bom, ou se as outras redes estão fazendo um preço melhor. Fazer um comparativo, né? ele pesquisa de mercado. Ou quiser saber uma informação maior sobre aquele produto, como ele é produzido, como ele ou contém não sei o que ingrediente é esse, né? Então, assim, aí tu olha assim, há uma limitação nos rótulos do que a gente consegue colocar, né? Então, é possível com esse óculos de realidade aumentada, tu olhar ali, um QR Code já linkado e dizer, olha, isso aqui é um produto feito assim, assim, assado. Se tu quiser, tu pode expandir, né? E entender mais informações sobre aquele item que você está lendo ali dentro. Quer dizer assim, ele vai mudar a forma de consumo da gente. Vai ser um consumo muito mais crítico, direcionado, né? Muito mais específico. As empresas vão ter que ter mais cuidado em fornecer essas informações, né? Então eu vou ter que ter essas bases de dados aqui sobre os meus produtos que eu estou vendendo,
né? Hoje já se faz, né, que a gente comentou antes no case da Riachuelo, é isso, né? Tu tem a partir do Wi-Fi ali, a partir de tratamento de imagem, câmera, né? Tu consegue identificar, por exemplo, assim, bom, olha, o pessoal entra aqui a partir de determinado horário, passa com frequência no corredor, né, sei lá, da roupa feminina. Ou na última semana do mês sempre vão mais na calça jeans. Na calça jeans e tal, né? Aí assim, os rapazes aí trocam menos de roupa, fica lá no fundo, né? Então assim, permite que tu faça um layout da tua loja ali dentro para maximizar a experiência de quem está chegando na tua loja, né? A gente comentasse a questão das vitrines interativas. Já temos vitrines interativas, né? Então assim, possibilidade de eu tratar a imagem e a partir da imagem eu saber, essa é a Marina, né? A Marina aqui na rede social, imagina o processamento que precisa disso. Ela costuma curtir e gostar de determinados assuntos, né? De determinadas lojas, determinadas marcas, né? Determinada vestimenta, roupa, experiências ali dentro. Então, automaticamente eu produzi para ti, né, uma oferta direcionada para o teu hábito, para a tua necessidade de consumo. A gente já tem isso hoje acontecendo nos nossos computadores, né? Sim. Então, quando a gente pesquisa alguma coisa na internet, lá os famosos cookies que a gente aceita ou não, aquela questão da LGPD lá, né? A gente tem ali dentro hoje, quem já não teve experiência de pesquisar alguma coisa e na sequência começar a receber ofertas similares àquilo que pesquisou? Todo mundo. Então, assim, só vai mudar o meio. Eu preciso ter um Wi-Fi robusto, né? Eu preciso ter um tratamento de imagem, eu preciso ter uma computação avançada para fazer isso tão rápido no momento que eu esteja, por exemplo, passando a experiência na frente de uma vitrine. Eu não posso ficar 5 minutos para gerar a oportunidade. Já saiu da frente da vitrine. Exato. Entendeu? Então, essa é a necessidade. Hoje, a gente comenta de casos que existem, que é muito difícil ver uma vitrine interativa. Você imagina quando tiver em todos os lugares que isso vai se popularizar. Ou todos os supermercados tiverem uma tecnologia dessa, todas as lojas, ou boa parte. O quanto de computação vai ser necessário para isso? É só computação quântica para trazer isso. Não vai ter outro modo, né? Imagina, não vai ter nem espaço físico para ter tanta máquina para processar isso. Bases gigantescas. E isso a gente traz, assim, também uma evolução um pouco da questão de risco. A gente está com a nossa informação, né? Eu costumo dizer bastante nosso eu digital, né? Ele tá por aí, ele está nas redes. Uma boa parte das informações a gente não tem controle, né? Total sobre a segurança que está acontecendo sobre elas, né? Então a computação quântica ela vai trazer para a gente também novas superfícies de riscos e também vai exigir que a gente tenha novas ferramentas para a parte de segurança. Então já se fala hoje de algoritmos quânticos para a parte de segurança da informação, né, ali dentro, que são equipamentos aí, ferramentas também que utilizam cálculos avançadíssimos de ponto flutuante para gerar hoje indicadores de que eu sou eu mesmo. Então a gente vai ter no futuro, eu acho que é uma coisa que a gente tem que pensar, uma coisa para refletir, assim, eu queria deixar, uma dificuldade de a gente provar que a gente é a gente mesmo. A nossa questão de identidade, ela vai ter que ser, a gente vai ter que protegê-la melhor com a área de TI, né? Isso passa por uma série de soluções. E vai solucionar muita coisa, nossa. Por isso que a inteligência artificial veio e é ótimo. Eu comentei hoje com o pessoal, o Prêmio Nobel de Química de 2024 foi para cientistas que fizeram com a inteligência artificial, eles mapearam todas as proteínas, 200 milhões de proteínas. Nossa. Você imagina, eles vão poder criar novas proteínas e resolver problemas de saúde, porque o câncer, querendo ou não, são proteínas que tiveram problema, que precisam ser corrigidas, e eles conseguiram mapear as 200 milhões. E foi o Prêmio Nobel de Química de 2024. Então, sem inteligência artificial, sem computação quântica, não consegue fazer isso. Inviável. E isso é só o começo. Que beleza. Tenho certeza que todo mundo que ouviu a nossa conversa aqui aprendeu bastante, foram lições muito valiosas, mas tem muito mais no site da Ativo, nas redes sociais, procura também a Cisco Merak, que vai encontrar muitas soluções para fazer esse desenho específico aí, para encontrar. Última frase de cada um aí dos destaques dessa conversa. Bom, começo por aqui então, dando a rodada. Assim, então, primeiro, obrigado pela oportunidade de estar aqui, a gente compartilhar um pouco, né? Tem um futuro brilhante pela frente que a gente está dando os primeiros passos nele aqui. Então é importante que a gente olhe isso de uma maneira positiva e trabalhe de forma positiva, né? Então a gente vai ter sempre, eu acho, percalços que podem acontecer, mas é importante que a gente enxergue, né? E aonde isso pode nos levar, né? Então eu acho que trabalhar começa pelos nossos negócios, começam pelos nossos hábitos, né? Começa com as empresas que a gente se relaciona, começa com os fornecedores que a gente trabalha, né? Então, orgulho de estar aqui falando um pouquinho sobre a Merak, sobre a Cisco, a empresa que a gente tem aí um grande apreço de longa data, né? E sabe o esforço e o empenho que eles colocam aí para estar sempre trazendo essa inovação entre na parte de segurança, né? Então, obrigado, gente. Bom, obrigado também pela oportunidade, pessoal, né? Muito feliz de estar aqui. E eu gostaria de deixar, né, porque a gente
ficar especulando muita coisa, né? Dar um medinho lá o futuro. Só que a gente olha, né? Desde Darwin, né? Não é o mais inteligente, não é o mais forte, né? Não é aquele que mais sai, né? Mas é o que melhor se adapta que vai sobreviver. Então eu acho que com todas essas mudanças a gente vai sobreviver, só que a gente precisa estar aberto para isso e se adaptar, né? Então esse é o DNA da Merak, né, da gente simplificar, se adaptar, ser disruptivo, né? Então a gente está aí para andar junto com vocês, né? Com todos os nossos clientes, com os nossos parceiros, e é isso. Me agradecer a oportunidade e falar sobre tecnologia para mim é sempre muito bom, porque é uma área que para quem trabalha e gosta é muito bom, porque sempre tem novidade, a gente nunca, né, hoje a gente está falando de uma coisa, amanhã de outra coisa e precisa estudar muito, e isso para quem gosta é muito bom. E acho que o mais importante é não só falar sobre tecnologia, mas como aplicar ela para melhorar as nossas empresas, os nossos negócios e a nossa vida, né? Acho que o ponto final é disso, né? A tecnologia sozinha não é nada, não adianta ter uma tecnologia para ser bonito, mais robusta, mais rápida, enfim, mas é como aquilo vai me ajudar na minha vida, ter mais qualidade de vida, o meu negócio gerar mais emprego, mais negócio, mais dinheiro também para as pessoas, enfim, é como trabalhar a tecnologia associada a isso, né? Tecnologia para viver melhor, né? Com certeza. A gente te encontra na próxima. Tchau.